E aí, galera, beleza? Estamos aqui juntos, né? Eu, você e meu preparatório, né? Preparando você para mais uma batalha, né? Mas vai ser muito mais fácil, por quê? Porque você está aqui com a gente. O meu preparatório está levando você os melhores professores para você poder passar, beleza? E a gente vai falar agora sobre história. Eu sou o professor Sérgio Fonseca e vamos falar sobre história geral, história do Brasil, história de Alagoas. Presta muito bem atenção aqui que a gente vai começar com as primeiras civilizações. Queridos, essas primeiras civilizações, elas vão acontecer quando surgem as primeiras, né, os primeiros povoados, primeiras aldeias, né, elas vão se transformar em cidades. Mas veja só, a Idade Antiga, ela é caracterizada por duas importantes divisões nessas civilizações. A gente tem primeiro a civilização oriental e a civilização ocidental. Queridos, nessa civilização oriental, os povos mais estudados e o que tiveram maior impacto, principalmente na sociedade, são quem? São os egípcios, os mesopotâmios, os hebreus, os fenícios, os persas. Esses vão causar mais impacto nessa sociedade, principalmente na Mesopotâmia, onde tudo vai começar. Os sumérios, olha que legal, gente, já na civilização ocidental, se destaca aí o quê? O que se destaca? São os povos gregos e romanos. Tá? Então a gente tem a divisão aí para vocês. Na civilização oriental, né? A gente vai ter aí os hebreus, os egípcios, os fenícios, os persas, a Mesopotâmia. E já na ocidental, são os mais falados, lógico, né? Os mais poderosos, os gregos e os romanos. Beleza? Principalmente com os Espartas, Atenas. E aí, daqui para lá, a gente vai ver tudo isso, beleza? Então, vamos dar continuidade aí à Mesopotâmia. Queridos, a Mesopotâmia, ela é considerada um dos berços da civilização. Olha que legal, sabe por quê? Porque vai abrigar ali diversos povos, tá, dessa antiguidade. Atraído por quem? Pelos rios Tigres e Eufrates. Agora, preste atenção numa coisa. Todas as grandes sociedades, elas são formadas entre esses rios. Na Mesopotâmia não vai ser diferente. Na Mesopotâmia a gente vai ter o Tigre e o Eufrates. Beleza? No Egito a gente vai ter o rio Nilo. Na Índia, o rio Hindu. Olha que maravilha, gente. Esses grandes rios vão formar essas grandes sociedades. Quase que esqueceram da China também com o Rio Amarelo. Né? Então, vamos para esse. Atraídos por quem? Pelo rio Tigre e Eufrates. Gente, olha só, a Mesopotâmia, ela vai abrigar aí parte dessas civilizações da humanidade. Veja, a gente está aqui na divisão da pré-história, paleolítico, neolítico, idade dos metais, e é justamente aqui no idade dos metais que vai começar a aparecer as primeiras grandes civilizações. Tá? Essas grandes civilizações, elas estão localizadas ali, num contexto conhecido ali, deixa eu dizer mais ou menos, crescente fértil. Como é que eu vou dizer para vocês? É uma lua, esse crescente fértil. Ele vem justamente da Mesopotâmia, pega toda o Oriente e vai até a África, ali no Egito. Que massa, né? Isso é chamado de crescente fértil. Gente, foi fundamental a presença desses rios Tigres e Eufrates. Fundamental para o homem, porque a partir daí, gente, o desenvolvimento da agricultura, da criação de animais, né, eles deixam de ser nômades e passam a ser agora sedentários. E com isso eles vão formar essas grandes cidades, que a gente vai falar sobre elas agora nesse período. Então ali diversos povos, eles vão estar ali habitando a Mesopotâmia, diversos, durante toda essa antiguidade que a gente vai falar com vocês. Entre elas se destacam os sumérios, tem os amoritas, são os babilônios, os assírios, os caldeus. Veja quanta gente, quantas cidades, quantos habitantes, quantos povos se reuniram ali na Mesopotâmia. E o mais interessante disso tudo, que você vai perceber, que é ali que vai sair, que vai surgir a escrita. E quando essa escrita surge, gente, o que vai acontecer? Vai acabar a pré-história. E vai dar início à história escrita.
Porque, claro, lógico, só porque não tinha escrita não quer dizer que a gente não tinha história. Claro que tinha, né? As representações, os desenhos, né, nas cavernas, e chamadas de desenhos rupestres, elas vão formar assim, vão falar assim da história, de como esse povo vivia. Claro que com a escrita a coisa vai ser muito mais fácil, tá? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Suas condições naturais, principalmente por causa da fertilidade do solo, que era importantíssimo ali, os rios, porque eles começaram a plantar, né, vão permitir que essas pequenas aldeias elas se formassem, né, em seus territórios. E olha, essas aldeias vão levar o quê, gente? As grandes cidades. E quem vai ser o primeiro povo a habitar ali? Quem vai ser? Os sumérios. Presta atenção que a Mesopotâmia ela vai ficar entre os rios Tigres e Eufrates. E é justamente essa divisão, né, entre os dois rios que a gente vai ver ali, dado esse nome da Mesopotâmia, dado até pelos gregos. Dados pelos gregos. A Mesopotâmia significa o quê, gente? Terra entre rios. Terra entre rios. Que maravilha, isso é muito legal. E os primeiros povos a se fixar ali são os sumérios. Esses, né, vão formar as primeiras grandes cidades da Mesopotâmia. São eles que vão fundar essas cidades. São eles que vão chegar lá, primeiro, lá por volta de 5.000 a.C. Gente, olha que legal. Algumas dessas grandes cidades que os sumérios ali construíram são as cidades de Ur, Uruk, Nippur. Essas cidades suméricas, gente, elas eram consideradas, todas elas, cidade-estado. Cada um com seu governo próprio, com sua cultura, com sua religião. Eles possuíam uma organização independente, uma das outras. E essas cidades-estados vão ter outras civilizações que vão utilizar isso. E quem vai utilizar muito isso também são os gregos. Os gregos, não é isso? Então, olha, são atribuídas aos sumérios, que estavam ali na Mesopotâmia, né, a escrita. A escrita, olha que maravilha, a escrita. É eles que inventaram a escrita. Foi eles também que vão inventar a roda, gente. E isso vai ajudar muito na agricultura. Claro, lógico, eles vão começar a usar agora o animal como tração, não mais ele. E veja que interessante, isso é cerca de 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás. Eles começam agora a inventar uma escrita. Mas por que, professor? Eles vão criar essa escrita. Gente, era necessário por causa do crescimento do comércio. O comércio deles estava se desenvolvendo cada vez mais. E era muito necessário aí eles criarem uma forma de escrita até para conter, né? Para distribuir esses excessos de alimentos que eles começaram a fazer. Vejam, se era necessário a escrita, por causa desse crescimento, né, do populacional e também, claro, por causa da agricultura, do excesso da agricultura, era também necessário fazer ali diques, barreiras. Por quê? Porque quando o rio enchia, inundava tudo, gente. E aí, o que esses vão fazer? O que os sumérios vão fazer? Olha que legal, gente. Eles vão começar a criar aí diques, barreiras, para impedir justamente, né, essas enchentes de inundarem as cidades. E ainda aproveitar esses canais para levar irrigação à água para suas plantações. Olha que maravilha! Olha que desenvolvimento maravilhoso dos sumérios. Vejam, e meus queridos, claro, com a enchente controlada, com a plantação sendo feita, não é isso? E você vai ver que aí eles começaram a expandir. E as suas cidades começaram a crescer. E cresceram muito rápido. Mas rápido demais. Não podemos deixar de falar também da arquitetura. A arquitetura sumérica era maravilhosa. Maravilhosa. Eles começaram a construir agora zigurate.
Inclusive, viu, meus queridos alunos, eu vou falar sobre isso depois, em outro povo que vai surgir aqui, outra civilização, que são os babilônios. Vocês sabem aquela torre de Babel, redondinha tal? Não era. Provavelmente era um zigurate, quadrada, tá? Uma pirâmide quadrada. O nome era zigurate de Babel. Provavelmente, tá, gente? Esse negocinho de redonda, não, isso não, tá? Era uma pirâmide, mas agora ela era quadrada. Então eles começaram a construir esses zigurates. Beleza, legal. Essas construções, gente, eram pirâmides, tá? Onde os zigurates geralmente eram usados para reverenciar os deuses, os seus reis, inclusive até para guardar também esses alimentos. E era por isso, queridos, tá, que foi necessária a criação da escrita. Foi necessário para saber quanto vai sair, quanto eu vou trocar, o que está entrando, o que está saindo. Então era necessário. Então eles vão formar uma escrita. E essa escrita é chamada de cuneiforme. Cuneiforme. Beleza, professor. E qual é outro povo que chegou ali na Mesopotâmia? A gente vai ter os acádios. Outro povo, tá, que vai se estabelecer ali na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia. Veja, depois de muito tempo, depois de muita autonomia, essas cidades suméricas, elas vão começar a enfraquecer. Mas elas vão se enfraquecer por quê? Por causa da luta pela hegemonia política, pelo poder entre essas cidades e estados. E isso vai fazer com que essas cidades enfraqueçam, propiciando que outros povos venham e invadam e tomem. E isso vai acontecer com os acádios. Ele vai perceber, tá, a fragilidade e vai começar agora a invadir esses povos sumérios. Ora, veja, a cidade mais importante dos acádios é justamente Acádia, que vai dar origem, claro, lógico, aos acádios. Lá por volta de 2330 antes de Cristo, quase que não sai, o rei Arcádio Sargão I, esse rapaz aí, ele vai unificar todas as cidades e estados. E, gente, quando ele faz isso, os acádios vão se tornar o primeiro império que seria registrado na história. Através de quem? Sargão I. Olha que maravilha, meus queridos. Vejam, meus amigos, que anos mais tarde, esse próprio rei Arcádio, ele vai unificar essas cidades-estados. Cidades-estados suméricas, tá? Vai criar o primeiro império da Mesopotâmia. Veja, queridos alunos que vão passar no concurso para PM, olha só que interessante nisso. Essas invasões estrangeiras que aconteciam, que não eram poucas, tá? Não eram poucas mesmo, tá? E viabilizaram aí essa permanência de um Império Acádio continuar no poder. Ele vai se tornar muito breve. Ele vai ser substituído pelos amoritas, como povo predominante na Mesopotâmia. E aí, meus queridos, os amoritas quase que não saem. Você vai perceber que eles vão ser conhecidos pelos babilônicos. Aí os babilônicos é outro papo. Aí é outra história. Aí é outro departamento, meu querido. Eles vão ocupar a cidade da Babilônia. Eles vão transformar-se em o maior centro comercial e urbano da Mesopotâmia. Queridos alunos, lá por volta do século 18 a.C., um rei, e vai ser o maior rei dos amoritas, chamado Hammurabi, o rei da Babilônia, ele vai conseguir aí unificar toda a região. E aí ele vai transformar a Babilônia no Império Babilônico, queridos. O Império Babilônico. Veja, que eu falei para vocês, Hammurabi, ele vai ser o grande rei, ou melhor, o maior e o mais importante rei da Babilônia. Ele vai organizar, gente, o primeiro código de lei
de leis escrita na humanidade, conhecido como um Código de Hammurabi. Meus queridos, esse Código de Hammurabi, ele vai ser baseado nos princípios conhecidos como a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Agora, preste atenção numa coisa. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Professor, essa lei do talião, dente por dente, olho por olho, era para todos? Ó o dedinho. Ó o dedinho, papai. Não. Não. A classe mais elevada, claro que não ia passar por isso. As leis eram muito mais brandas para eles. Muito mais brandas. Veja só que interessante. É muito diferente de hoje? Não, né? Claro que não. Para a elite, vamos maneirar. Agora, para o resto, aí era dente por dente e olho por olho. Não tinha dúvida disso, não. De jeito nenhum. Agora, gente, quando é que esse reino babilônico ele vai começar a enfraquecer? Ele vai enfraquecer, lógico, logo depois da morte de Hammurabi. E aí, meus queridos, eles vão ser invadidos pelos assírios. Agora, os assírios, né? Os assírios, isso era um povo muito violento, cara. Eles eram maus. Eram maus. Eles vão formar uma sociedade extremamente militarizada. Não é brinquedo, não. Conta uma lenda que um rei assírio, certo dia, fez mais de 1000 prisioneiros. Sabe o que foi que ele fez com esses 1000 prisioneiros? Sabe o que ele vai fazer, meus queridos? Ele vai castigar esses caras, por causa da sua violência. Esse rei ele vai arrancar os olhos de todos eles. De todos. Sabe por que isso, queridos alunos? Olha só que interessante. Para que eles não possam se levantar contra o rei. Futuramente. Então o que o rei fez? Arrancou seus olhos. Mas eles eram cruéis. Eles eram cruéis. Eram maus. E vocês percebem aí, ou percebam, que eles conquistaram toda a Mesopotâmia, mas não ficou só na Mesopotâmia. Eles vão até para um outro continente, a África. Ali o Egito. Parte da Pérsia. Palestina. Veja como já era grande, monstruoso o seu império. Veja como esses assírios, eles eram conhecidos como guerreiros temíveis, cruéis. Eles utilizavam de todas as técnicas de violência, de combate, de tortura, de brutalidade contra os seus inimigos. Era por isso que eles tinham medo. Era por isso que o povo dominado morria de medo dos assírios, porque ele botava o terror mesmo. Não tinha essa de perdãozinho, não existia não. Se você fosse enfrentar os assírios, você saberia que se fosse enfrentá-los, iriam perder, e se perdesse, você ia sofrer. E foi isso que aconteceu. Veja que os historiadores vão levar a violência dos assírios como motivo que deu início a inúmeras revoltas. Justamente essas revoltas no seu império. E isso vai acontecer por volta lá do século 7 a.C. Essas revoltas vão acontecer cada vez maior. E isso vai levar ao enfraquecimento do seu reino. Do seu reino. E o mais importante dos assírios foi esse rapazinho aí, ó, Assurbanipal. Ó, que coisa mais linda, que nome mais lindo, que vai ser conhecido por mandar construir a biblioteca de Nínive. Ó, veja que interessante, ele já se preocupava com isso, com a cultura.
E ele vai fazer justamente essa biblioteca que vai estar tudo que aconteceu com esses povos nessa grande biblioteca. E claro que o enfraquecimento dos assírios vai permitir que outra civilização conquiste a Mesopotâmia. E aí, meus queridos, vai ser fundado o segundo Império Babilônico. E esse vai ser muito conhecido também, principalmente por Nabucodonosor. Esse Império da Babilônia, que vai ser conhecido como o segundo Império Babilônico, esse vai ser também muito forte. Muito. Professor, tem alguma coisa assim que a gente possa ver, perceber, que realmente esse rei Nabucodonosor existiu? Claro que tem. Claro que tem. Na Bíblia tem várias passagens, mas várias passagens. Vou lhe dizer uma. Davi na cova dos leões. Os 3 amigos de Davi, Cedraque, Mesaque e Abednego, que o Nabucodonosor mandou construir uma estátua monstruosa e nos pés dele mandou fazer uma fornalha de fogo ardente, porque toda vez que tocasse a trombeta, quem não se ajoelhasse seria lançado nessa fornalha. Vocês lembram disso nessa passagem na Bíblia? Exatamente, queridos. É isso que vai acontecer com esses 3 amigos. Por quê? Porque eles eram judeus. E os judeus ficaram cativeiros, né? Esse povo judeu vai ser cativeiro de Nabucodonosor. Olha que lindo! Sabe quem vai libertar os judeus? Sabe quem é? Os persas. Depois eu falo sobre isso. Olha só, é nesse momento que ele vai construir essa estátua. E olha, querido, quem não se prostrasse na hora que tocasse a trombeta era lançada ali. E esses 3 não o fizeram, porque eles eram judeus. Eles seguiam e adoravam ao único Deus, Jeová, o Deus de Israel. E chegaram para o rei e disseram: "Ô rei, sabe aqueles rapazes que você trouxe lá de Israel? Eles não quiseram e não queriam de jeito nenhum se prostrar durante o toque da trombeta que o senhor pediu." "Ah, não, traz eles aqui." Levaram os 3 amigos de Daniel à presença do rei. E ele perguntou: "Por que você não vai adorar na hora que tocar a trombeta?" Ele disse: "Rei, o Deus que eu sirvo não é feito por mão de homens." Aí ele fala: "Não, então tu vai entrar lá na fornalha sem problema. Se o meu Deus quiser me salvar, eu serei salvo." Que lindo isso, né? Perfeito, maravilhoso. O que aconteceu? O rei disse: "Então, já que é assim, acrescenta 10 vezes mais a chama que está aí." Conta a Bíblia que os soldados que foram levar os amigos de Daniel pegaram fogo, gente, antes de chegar, para você ver como estava quente. Diz a Bíblia. O que vai acontecer? Os 3 vão entrar dentro dessa fornalha. E o mais interessante vem aí. Porque justamente quando eles entram, o rei vai olhar e vai ver os 3 passeando. Não! Ele vai ver 4 passeando lá dentro da fornalha, andando naquele fogo. Ah, pensou que maravilha? Já pensou? Mas eu não botei 3? Por que tem 4 agora? Segundo alguns historiadores e teólogos, vão dizer que aquela 4ª pessoa era o próprio Jesus Cristo e estava passeando com eles. Olha que lindo! O que vai acontecer nesse momento? O rei olha assim e fala: "Cedraque, Mesaque e Abednego, sai daí! Vem para cá!" E é quando ele sai, e o próprio rei Nabucodonosor vai dizer: "Olha, a partir de hoje eu vou adorar o seu rei, ao seu Deus." Olha que maravilha, gente! Olha que maravilha! Professor, tem outra coisa? Tem sim! Tem sim! Que vai fazer parte das 7 maravilhas da antiguidade, o jardim suspenso da Babilônia. Que coisa mais linda! Esse jardim suspenso da Babilônia ele vai fazer para sua esposa. Triste, estava ali, ele passa e olha a esposa dele triste, a rainha, diz: "Por que, minha rainha? Oh, minha rainha, por que você está tão triste assim? Qual o motivo?"
Ela diz, porque, rei, eu estou com saudade da minha terra, o Egito. Saudade das palmeiras, do rio Nilo, das minhas plantas. Aí ele, não seja por isso. Ele vai mandar pegar palmeiras, plantas, e vai formar aquele lindo jardim suspenso da Babilônia, que vai ser considerado, meus queridos alunos, uma das 7 maravilhas da antiguidade. Eu queria colocar aqui essa foto para vocês. Realmente foi um erro meu, senão eu ia lhe mostrar como era esse jardim suspenso da Babilônia. Infelizmente eu não tenho aqui, mas quem sabe numa próxima aula eu mostro para vocês. Beleza? Não vai faltar tempo para isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá? Veja, o Império Caldeus, babilônico no caso, ele vai ser o último império a se desenvolver ali por um povo mesopotâmico. Um povo da Mesopotâmia. Por que, meus queridos alunos maravilhosos? Porque o seu domínio e enfraquecimento após a morte de Nabucodonosor vai fazer com que os persas, liderado por Ciro II, em 539 a.C., tome o Império Babilônico. E lógico, os persas eram um povo de origem da Pérsia, da região que hoje é o Irã. E a história é muito legal em relação aos persas, sabe por quê? Porque esse próprio Ciro, tá? Esse Ciro, ele era neto do rei do Medos, do povo Medos que dominava os persas. Quando esse avô do Ciro teve um sonho, e nesse sonho falava o seguinte, presta atenção, rei, vai nascer um menino, e esse menino é Ciro, ele vai dominar o povo Medos, vai se tornar uma grande nação, fala a lenda. O que vai acontecer? O avô dele vai mandar fazer? Matar o Ciro. Manda o seu mordomo, vai lá, mata o Ciro. E o mordomo vai, só que quando o mordomo chega lá, vê o Ciro bonitinho, não, eu não vou matar esse menino, não vou fazer isso, ele é muito fofinho. O que ele vai fazer, meus queridos? Vai levar o Ciro, né, que era o príncipe da Pérsia, vai levar para um camponês. E esse camponês vai criar o Ciro, e Ciro volta mais tarde. Quando o avô dele descobre que ele voltou já grande, né? E aí já era o príncipe da Pérsia, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O avô dele vai querer guerrear com Ciro. Só que quem vai ganhar essa batalha vai ser Ciro. E aí, meus queridos, começa o Império Persa. A Pérsia não vai ficar só ali agora. A Pérsia vai ficar agora tomando conta dos medos. Os medos botavam medo mesmo nos povos conquistados. Os persas, respeito. Respeito. Mas você sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. Porque todos os povos conquistados por Ciro, o Grande, ele deixava o povo com a sua própria cultura, com a sua própria língua, com seus próprios costumes, mas ele só queria uma coisa. Queria uma coisa só. Que ele pagasse seus impostos aos persas. E na hora que tivesse uma guerra, eles iriam lutar a favor dos persas. Era a única coisa, a única coisa que Ciro vai pedir. Por isso que o Ciro, nesse momento, ele vai impor respeito aos povos dominados. Porque os povos dominados, eles vão poder seguir a sua cultura, a sua língua, a sua religião. E não esqueçam vocês que os povos persas, eles vão ser os primeiros, né, povos a ter uma religião, assim, vamos dizer assim, monoteísta. Porque no princípio aqui eles eram politeístas. Até fundar o zoroastrismo, que é a religião dos persas. E é isso aí, gente, vai, segundo alguns historiadores, vai afirmar que essa vai ser a primeira religião monoteísta da Terra. Mas claro que não, a gente sabe que vai ser os hebreus, né? Desde a fundação dos hebreus. Mas
Isso é o que vocês estão sabendo agora sobre a Mesopotâmia. Isso eu falei rapidinho para vocês, em 30 minutos, dei uma aula completa sobre a Mesopotâmia. A gente vai parar por aqui, tá? A gente vai voltar e vamos voltar agora, sabe com o quê? Com outra aula melhor ainda. Beleza? Até a próxima, queridos.